Boa noite a todos, Augusto, governador João Dória. Boa noite, Denise. Ainda em relação a toda a questão relacionada à pandemia, não teria como evitar esse atrito político que nós tivemos permanentemente, que foi a situação primeiro da máscara, depois da autonomia dos estados e municípios para definir as restrições das atividades. Agora nós temos a questão da vacina e eu queria entender exatamente o porquê de buscar essa participação do Ministério da Saúde. São Paulo não teria condições de desenvolver a vacina para a população de São Paulo e começar a centralizar a ação a partir do momento que se obtenha o registro na Anvisa, que já se comprometeu a registrar todas as vacinas que cumpram todos os protocolos. Não daria para restringir essa discussão em São Paulo sem criar essa politização que nós vimos desde a semana passada? Interessante sua pergunta, Elise. Vamos em partes. Primeiro, a politização se fez principalmente a partir do presidente Jair Bolsonaro, por razões talvez ideológicas ou partidárias, mas eu lamento, eu gostaria que nós tivéssemos um momento de união do país, de integração e todos em harmonia, o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. É o que se esperaria diante de uma pandemia, a união do país para combater o vírus e salvar vidas. Não foi a opção feita pelo presidente Bolsonaro. Do ponto de vista da imunização, vale lembrar que nos últimos 50 anos, todos os programas de imunização diante de pandemias ou epidemias aqui no Brasil foi conduzido pelo governo federal, inclusive durante o período do governo do PT, governo Lula, governo Dilma, assim como no governo Fernando Henrique, o governo Temer. Todo o Programa Nacional de Imunização sempre foi coordenado pelo Ministério da Saúde e sempre o Instituto Butantan, cuja sede é aqui em São Paulo e que pertence ao governo do Estado de São Paulo, sempre foi o maior fornecedor de vacinas no Brasil, de imunização, como foi a vacina contra a gripe. 80 milhões de doses da vacina contra a gripe, que imunizaram 80 milhões de brasileiros entre abril e junho deste ano, foram produzidas pelo Butantan, entregues pelo Butantan ao Ministério da Saúde, que coordenou o chamado Sistema Nacional de Imunização. Ou seja, sempre se procedeu desta forma, através do SUS, Sistema Único de Saúde, e de forma gratuita. Eu não vejo razão, a priori, para que não continue acontecendo desta forma, exceto se houver um posicionamento ideológico, político, partidário ou equivocado que impeça, pelo menos os brasileiros de São Paulo, de terem acesso à vacina. Mas eu continuo insistindo e perseverante junto ao Ministério da Saúde, mesmo diante desse último episódio na semana passada, para que o Programa Nacional de Imunização seja feito coordenado pelo Ministério da Saúde, com as secretarias de saúde dos 27 estados brasileiros e que seja dado o acesso às vacinas, não apenas à vacina do Butantan, a todas as vacinas que forem aprovadas pela Anvisa. Agora, só para complementar, ainda em relação a isso, São Paulo teria condições de vacinar toda a população, caso a vacina do Butantan, feita em parceria com a China, seja a primeira a ter o registro? A resposta é sim. Mas não é o que nós desejamos. Nós gostaríamos que essa vacina fosse colocada à disposição de todos os brasileiros, não apenas aos brasileiros de São Paulo. Aliás, é por isso a nossa argumentação junto ao Ministério da Saúde, para que eles possam comprar as doses dessa vacina, como já fizeram, repito, nos últimos 50 anos no Butantan, para imunizar todos os brasileiros, ou o maior número possível de brasileiros. Não há razão para imunizar os brasileiros de São Paulo sem dar o direito à imunização dos brasileiros de outras partes do país. Só numa visão equivocada, lamento ter que dizer isso, do presidente Bolsonaro, de estabelecer essa limitação ou dizer que não há pressa para isso. Como não há pressa? Nós estamos tendo 300, 400, 500 mortes por dia, Augusto, Denise, por dia. Ou seja, caem 3 aviões lotados de brasileiros que morrem e não há pressa. Não é preciso, evidentemente, vilipendiar aprovações, as medidas de ordem científica que a Anvisa, como agência reguladora independente, deve e precisa ter. Mas como não há pressa? Nós estamos numa corrida pela vida para salvar as pessoas. É preciso ter coerência, obedecer à ciência, mas temos pressa sim para salvar vidas.